Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 10, dos versículos 30 ao 33. E aqui Jesus incentiva os seus discípulos a renunciarem ao seu próprio desejo, às suas próprias vontades, e reafirma que Deus tem cuidado deles, sabe até o número dos fios de cabelo de cada um, a quantidade de fios de cabelo de cada um. Então, que eles não se intimidem, né, contra as conversas deste mundo, a opinião do mundo. E Jesus diz no versículo 33 que se os seus discípulos, nós o defendermos contra a opinião do mundo, ele nos defenderá na presença de Deus. Mas que do contrário, né, se houver covardia e fuga, então ele não fará isso. E é interessante porque a primeira coisa que me vem à memória, à mente, quando eu leio isso aqui, é justamente o apóstolo Pedro, né? São Pedro negou a Jesus 3 vezes, como você sabe, ali em todo aquele drama da prisão, e ainda não havia acontecido a crucificação, mas Jesus estava preso e estava sendo sentenciado. E Pedro, então, nega que conhece a Jesus para pessoas ali próximo de uma fogueira onde ele estava se aquecendo, enfim, e dentro do local onde Jesus estava sendo detido e julgado, né? Estava detido, sendo julgado. Mas quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, e até na verdade alguns momentos, né, no Evangelho de João e nos outros evangelhos, no final dos outros evangelhos, Mateus também, Jesus, a figura de São Pedro frente a Jesus, ela já é bem diferente. Então, embora ele tenha se acovardado, posteriormente, toda aquela covardia parece que se transformou em coragem extra, né? Uma coragem redobrada. Veja que interessante. Pedro, ele morre crucificado de cabeça para baixo, porque ele diz que não era digno de morrer como Jesus. Então ele chega ao ponto de entregar a sua vida por Jesus. E nós falamos, poxa, então onde está aquele homem covarde, né, lá de trás? Aquele homem que ficou com medo de dizer que conhecia Jesus e também ser preso, também ser morto. Ele foi encorajado pelo próprio Espírito Santo. O próprio Deus encorajou São Pedro a pregar como pregou lá na passagem dos Pentecostes, por exemplo, e, enfim, exercer todo o seu ministério que nós conhecemos, que nós temos acesso através do livro dos Atos dos Apóstolos e da história da igreja. Então, da mesma maneira, não se puna quando você errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então, se você tem um alvo, seu alvo é ser uma pessoa menos irada, menos faladora, mais paciente, às vezes isso vai acontecer que você não vai conseguir ser, digamos, um cristão, um pequeno Cristo, né? Essa é a definição de cristão. Cristãos são pequenos cristos. Você não vai conseguir ser exatamente um cristão, um pequeno Cristo. Você vai falhar, você vai errar e não se puna por isso e não tenha medo, porque Cristo defenderá você. Não tenha medo ou vergonha ou, enfim, ou receio de abraçar a sua fé e defender a sua fé perante o mundo e enfrentar os obstáculos e toda a rebelião dos órgãos de imprensa, da política vigente, da opinião pública contra a fé cristã, contra a fé evangélica, contra Jesus Cristo. Tenha coragem de se posicionar, porque Cristo defende-nos quando nós erramos o alvo em sermos um cristão, um pequeno Cristo, perante Deus. Então, que essa palavra aqui hoje, ela seja uma palavra de ânimo e incentivo para nós seguirmos firmes, encorajados e pedirmos que, de fato, Ele nos ajude a enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Porque sim, na nossa época, aqui, vamos falar de Brasil, né? No nosso Brasil de hoje, nós temos muitos preconceitos a serem vencidos, nós temos muitas barreiras a serem vencidas e precisamos nos defender
dos preconceitos que aqueles que dizem, aqueles que pregam contra o preconceito, têm a respeito de nós. Então, coragem. Coragem em encontrar o perdão e não se punir quando você errar. Coragem em defender a sua fé, estar pronto para se posicionar, não sobre valores cristãos apenas. Hoje a gente leva muito para esse lado, mas como um cristão de fato. Olha, eu não sou assim, olha, eu não faço isso, porque eu estou buscando viver a imitação de Cristo. E Ele nos defenderá no momento oportuno. Deus abençoe você. Até amanhã.